irmãos e irmãs, das nossas redes sociais, os irmãos que estão aqui na casa sede do Instituto dos Separadores dos Sagrados Corações. Que a paz e a alegria de São José esteja com cada um de vocês e suas famílias. Amém? Hoje é o nosso primeiro dia de formação para a consagração deste grande baluarte da igreja, que é São José. São José, ele é o patrono da igreja, ele é o protetor de toda a igreja de Deus. Então, da mesma maneira como muitos de nós, com certeza, nos consagramos a Nossa Senhora para aurir as suas virtudes, o seu imaculado coração. Da mesma maneira, a consagração a São José nos dá essa disposição de imitar o esposo castíssimo de Nossa Senhora, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o protetor da Sagrada Família, aquele que protege toda a Igreja Universal. É confiada a São José esta proteção. Uma igreja de mais de 2000 anos, que continua em pé, continua firme, continua crescendo. Nós temos esta poderosa intercessão de São José para a proteção da igreja. E nós também queremos essa proteção para nós, sim ou não? Sim. Para as nossas famílias. A nossa família, como disse São João Paulo II, é a igreja doméstica. Então nós precisamos adentrar no coração deste homem de fé, deste homem de oração, deste homem de intimidade com Deus. A consagração a São José nos deixa íntimos deste Pai na fé. A consagração a São José, ela serve para que nós possamos também renovar as nossas promessas batismais, assim como a consagração a Nossa Senhora. A consagração a São José serve para aumentar a nossa fé em Deus, a nossa intimidade com Deus. Afinal, depois de Nossa Senhora, ninguém foi mais poderoso diante de Deus, foi mais íntimo de Jesus do que São José. Então, depois de Nossa Senhora, vem imediatamente na igreja a devoção a São José. Mas eu diria, é um santo esquecido. Porque muitos de nós já ouvimos falar de São José, mas muitas vezes esquecemos dele nas nossas orações. Esquecemos dele nos nossos pedidos, nos nossos abandonos. Olha quem se abandonou totalmente nos braços de José. Foi o próprio Jesus. Por isso, que da mesma maneira que Nossa Senhora jamais poderia ser conhecida como uma mulher qualquer, porque ela foi escolhida para ser a mãe de Jesus, a mãe do Salvador. Da mesma maneira, Deus, em seu amor e misericórdia, Ele escolheu este grande homem para ser o pai adotivo de Jesus. Amém? Porque pense bem, Deus, dono de toda a sabedoria de Deus é maior do que tudo. Então Ele não foi pensando, primeiro vamos colocar uma mulher para enviar o meu filho ao mundo. Tem que também ter um homem. Vamos escolher. Não. No desígnio de Deus, São José já estava escolhido desde toda a eternidade. Por isso, ele na terra é o pai adotivo de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque o pai por excelência de Jesus, quem é? É Deus. Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Ele é o Filho unigênito de Deus. Ele é Deus. 100% homem, 100% Deus.
e na sua natureza humana, ele veio como filho do carpinteiro. Ele veio como filho do homem do silêncio. Você sabe que nas Sagradas Escrituras não tem uma palavra devida a São José. Não existe nada na Bíblia que você diz. E José disse, 2 pontos. Tá? Não. É o homem do silêncio. É o homem da intimidade. É o homem para este século. Por isso que o Papa Francisco declarou 2020 como o ano de São José. É o ano josefino. E nós, como Instituto dos Reparadores dos Sagrados Corações, é o Sagrado Coração de Jesus, é o Imaculado Coração de Maria e é o Coração Castíssimo de São José. Casto, obediente na fé, obediência fidei, obediência na fé. Os santos diziam que se São José estivesse vivo, na crucifixão de Jesus estaria Nossa Senhora, João discípulo amado, mulheres piedosas e São José. Ele não iria se acovardar. Ele não iria se apartar do seu filho. Ele iria também até as últimas consequências como pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Alguém duvida? Não. Então nós precisamos aumentar o nosso amor a São José. Sim ou não? Sim. Esse sim está muito fraco, eu vou dizer de novo. Nós precisamos sim ou não aumentar o nosso amor a São José? Sim. Sim, precisamos. São José, e na palavra de Deus, ele é citado, não tem nenhuma palavra dirigida dele na Bíblia, mas ele é citado na palavra de Deus, em especial nas genealogias bíblicas. Mateus e Lucas trazem as genealogias bíblicas. O que é isso? É o decorrer da história do início até o tempo de Jesus. Vocês já viram as genealogias? Muitas vezes, na Santa Missa, quando cai a genealogia, eu vejo muita gente cochilando. Parece que é uma palavra qualquer, que vem dizendo, né? Abraão gerou, não é assim? E vai 14 gerações, depois mais 14, e depois mais 14, e vai 42 nomes. Mas é interessante como chegamos a São José. Vamos pegar, por exemplo, em Mateus. Coloque em Mateus capítulo 1, versículo 1. Aqui a gente tem que trabalhar com a palavra de Deus, porque ele tem todo o respaldo bíblico para nós entendermos que não foi à toa que este homem foi chamado. Ele está não apenas numa citação bíblica, Mateus 1:1. Mateus capítulo 1, versículo 1. Fala da genealogia de Jesus Cristo. Filho de quem? De Davi. Começa dizendo que ele é filho de Davi. Filho de Abraão. Abraão gerou Isaac. Isaac gerou Jacó. Enquanto esta palavra está sendo lida, Deus está curando toda a árvore genealógica da nossa família. Amém? Porque a palavra ela tem poder. Então vem dizendo toda a genealogia, 14 gerações, 14 mais 14. E vai falando tudo isto. Aí depois, em Mateus capítulo 1, versículo 20, lá na frente um pouquinho, vem dizendo, Mateus 1, 20. Enquanto assim pensava, eis que um anjo do Senhor lhe apareceu em sonhos
e lhe disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria por esposa, pois o que nela foi concebido vem do Espírito Santo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então nós estamos vendo aqui, tanto em Mateus quanto em Lucas, tem essas genealogias, a história da salvação. E eu quero te dizer uma coisa, a coisa mais importante para nós é a nossa salvação. Por que que você está sofrendo, se sacrificando, rendendo teus anos, trabalhando, indo para a igreja? É Santa Missa, é adoração, é o cenáculo com os sagrados corações. Por que tudo isso? Porque nós estamos almejando a nossa salvação. Não é verdade? O nosso encontro com Deus, a eternidade feliz, o céu. Eu era seminarista, estava numa missa e o padre lia esse evangelho, e quando ele terminou, fechou a Bíblia e disse: esse evangelho não está com nada. Meu Deus. Então, meus queridos, o que nós acabamos de ver foi a história da salvação do povo de Deus. As genealogias mostram isso, a história de fé do povo de Deus. E eu quero te dizer o seguinte, que no centro da nossa história da salvação está o autor da salvação, Jesus Cristo, o Senhor. Está a Virgem Maria, nossa Mãe Santíssima, e está São José. Esses três, a Sagrada Família, eles estão no centro da nossa salvação. E nós que queremos nos salvar, nós que queremos buscar a Deus eternamente, precisamos também nos encontrar com este homem santo, com este homem fiel. Isaías, 700 anos antes do nascimento de Cristo, Isaías 9,6 diz: o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Então, é por isso que Jesus pode chamar São José de pai, e isto é inquestionável. Mas Jesus também, pela história da nossa salvação, é conhecido como filho de Davi. Como pode isso? Como eu posso entender e concordar com isso? É porque, como vocês viram aqui, da parentela do começo, da geração de Davi, da parentela do começo, passando por todas essas gerações, chega a São José, que é da parentela real de Davi. Porque Isaías, 700 anos antes, já pregava que o autor da nossa salvação seria conhecido como filho de Davi. Então, não há erro nenhum em dizer que Jesus é filho de José e Jesus é filho de Davi, porque José pertenceu à parentela real de Davi. Amém? Ficou bem entendido isso, né? Também precisamos entender como que se deu este casamento de São José e Nossa Senhora. Porque São José, ele foi o único que teve uma vocação dupla. São José, ao mesmo tempo que ele foi casado, e este casamento é legítimo com a Virgem Maria, ele também foi celibatário.
São José, ao mesmo tempo que ele foi casado, e este casamento. Portanto, nós sabemos que São José, ele teve essa graça dupla, a bênção que é o casamento. Que vocação linda, que vocação maravilhosa, mas que bênção também que é o celibato, o ser virgem, de se guardar unicamente para o Senhor, para a igreja, para Deus. Amém? Amém. Portanto, este casamento de São José com a Virgem Maria é o que faz e dá realidade a conexão de Jesus com Davi. Ele é filho de Deus por esta conexão através deste casamento, que é um casamento real. Portanto, os consagrados a São José, eles vivenciam uma vocação de intimidade com Deus tão grande, que eles são totalmente santos, justos, que a palavra de Deus dá esse nome. Para São José, justíssimo. Eles são santos no seu casamento, na fidelidade, no amor, no trabalho, no braçal, no suor, na paciência, nos sacrifícios de casa. Mas também São José, para o seu consagrado, ele guarda um grande amor para aquele que é celibatário, para aquele que vive a virgindade, para aquele que vive um amor esponsal, legítimo, como amado de nossas almas. Não é apenas renegar sexo, mas é ser todo de Deus, ser toda de Cristo. Isto é maravilhoso. E é isto que São José faz com aqueles que se consagram a Ele. Esta consagração a São José, ela teve várias pessoas na história que fizeram esta consagração. Mas para a igreja, ela é relativamente nova. Bem mais antiga é a consagração a Nossa Senhora. Que, como nós bem sabemos, aqui tem uma grande gama de consagrados a Nossa Senhora. Nós sabemos que São Luís Maria Grião de Montfort foi o grande livro que ele fez, o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, que é aquele autor mariólogo maravilhoso, mas que já tem séculos de existência, já é antigo na igreja, já tem grandes santos. Mas esta consagração a São José, ela é para os nossos tempos. Ela é para este momento na história. Como eu dizia, São João Paulo II declarou 2020 como o ano de São José. O Papa Francisco declarou como o ano de São José. Por quê? Porque nós precisávamos, na história, ter um homem que levasse a igreja à frente através do seu testemunho, do seu exemplo, do seu modelo. Por isso, meus amados irmãos, São João Paulo II, ele escreve também uma carta chamada Redemptoris Custos, que significa guardião do Redentor, em que ele diz que São José, ele faz parte de dois grandes mistérios, o mistério da encarnação e o mistério da salvação. O mistério do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o mistério da encarnação, é um mistério que nós podemos entrar, penetrar, mas como todo mistério nós não podemos alcançar a plenitude. Um Deus vir para a terra para nos salvar é uma graça muito grande. Mas que também este modelo da vida de São José, se assim estivesse vivo, ia levar até as últimas consequências da cruz, como Nossa Senhora.
Isto nos mostra uma expressão de São Paulo, chamada obediência fidei, que é obediência na fé. Este homem foi obediente até as últimas consequências. Apesar do seu silêncio, ele mostrou através das suas atitudes o grande amor a Deus. Por quê? Vocês sabem que há uma história que dizia que São José queria denunciar Nossa Senhora. Só que essa história, ela está muito mal contada. Quem coloca dessa forma está deformando o sentido bíblico desta história. Porque São José, ele jamais pensou em denunciar Nossa Senhora. São José jamais pensou que Nossa Senhora foi adúltera, que teve um caso, e por isso, sem eles coabitarem, e Nossa Senhora ficou grávida. Então nós precisamos entender muito bem esse sentido bíblico desta história para entendermos o que São José, ele queria na realidade fazer em relação a Nossa Senhora. Como vocês sabem, Nossa Senhora ficou grávida pela ação de quem? Do Espírito Santo. Mas aqui para nós, não é difícil entender isso? Isso nunca aconteceu na história, nunca teve outro exemplo. Se coloca no lugar de São José, não é difícil entender. É difícil, sabe, a Francisca chegar e você, noivo dela, né, ela virgem, você virgem, e ela chegar e dizer, olha, estou grávida. Aí você vai olhar com um sorriso e dizer, que bênção, é isso? Vamos ver, né? Então, imagine a situação de José. Só que vocês têm que entender, e eu também, que na história, Nossa Senhora era íntima da palavra de Deus. Por isso foi escolhida. E São José também era íntimo da palavra de Deus. E por isso foi escolhido. Então, na palavra de Deus, se na sua Bíblia tem dizendo que José queria denunciá-la, é porque essa palavra foi mal traduzida. Porque na realidade, São José, ele tinha tanto amor a Nossa Senhora e tinha tanto conhecimento da palavra de Deus. Claro que a palavra de Deus naquele tempo de José não tinha, claro, os evangelhos, não tinha Novo Testamento. Eles se alimentavam do Antigo Testamento, mas ele estava impregnado desta palavra. E ele sabia que Isaías tinha predito 700 anos antes que iria nascer o autor da nossa salvação, como eu disse no começo desta formação. Então, o que São José, na verdade, queria fazer com Nossa Senhora era não expor a Virgem Maria. Diga comigo, São José. Não queria expor Nossa Senhora. Então é isso. Se alguém lhe disser outra coisa fora isso, essa pessoa não tem conhecimento bíblico. Ela está longe da verdade. Ela está indo por um caminho errado. Ela está pegando uma má tradução bíblica. Porque São José, veja bem, ele entendia muito bem o seu papel. E nós precisamos entender também o nosso papel. São José sabia quem era Jesus. Com essa atitude dele, ele assumiria para ele, né, perante a sociedade da época, que ele era digamos assim, entre aspas, o covarde da história. Sim, com certeza. Então, São José sabia quem era Jesus. O Filho de Deus, o Quírios, o autor da nossa salvação, aquele predito pelos profetas. Ele também sabia o papel da sua esposa. Ele sabia quem
era a Virgem Maria. Pela sua fé, ele entendia que para ela cabia um mistério muito grande, que nem ele poderia se aproximar. Assim como Moisés, naquela sarça ardente, ele via que aquele lugar era um lugar tão sagrado, que foi que ele fez? Tirou as sandálias dos pés, pois o lugar é santo. São José também sabia que tinha um mistério muito grande envolvendo aquela mulher. E que ele tinha um outro mistério, mas ele não estava à altura daquele mistério de Nossa Senhora. Então São José não quis expor Nossa Senhora. Ele tinha uma ideia, mas ele não estava entendendo completamente, porque muitas vezes as coisas de Deus são assim. Também quando aquele anjo apareceu para Nossa Senhora também ficou impactada. Mas como acontecerá isso se eu não conheço o homem? Vocês sabem que conhecer na Bíblia significa uma relação sexual. Então, assim, a gente tem uma ideia do plano de Deus, mas a gente não sabe totalmente aquele plano de Deus para nós. Nem Nossa Senhora e nem São José. Ele tinha sido avisado pelo anjo. Outra coisa, quando ele estava dormindo. Não vai, José, pois esta mulher, aquilo que ela carrega no ventre, vem do Espírito Santo, foi um mistério que coube a ele. Então nós precisamos entender bem este papel de José na história da nossa salvação. Ele não suspeitou da Virgem Maria. Deigmatisai é um verbo grego que significa exposição. Então José não quis expor Nossa Senhora. São João 23, ele começou a entender este papel de São José na história da salvação. E ele começou a acrescentar no cânon romano São José. E outros papas, até o Papa Francisco, foi acrescentando São José nas orações eucarísticas. Porque a igreja, ela vai se alimentando, ela vai se moldando. Em 2000 anos da história, a igreja também vai crescendo, vai se renovando, vai pela inspiração do Espírito Santo, fazendo toda a estrutura da Santa Missa, não é verdade? Vocês perceberam que São José é incluído até nas bênçãos finais, nas orações eucarísticas. Perceberam ou não? Percebem? Veja que isso é relativamente muito novo. Um padre, o autor deste livro de consagração a São José, chamado Donald, ele foi pesquisar em tudo quanto é padre, tudo quanto é doutor. Foi no Vaticano perguntar, tem alguma consagração a São José? E ele viu que tinha muitas orações a São José. Alguns documentos, mas não tinha uma consagração oficial a São José. Assim como tem a Nossa Senhora. Nossa Senhora tem o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, que é, digamos assim, uma consagração muito antiquíssima na igreja. Mas o padre Donald notou essa falta e ele foi pedir permissão aos bispos para escrever a consagração a São José. Então, nesta consagração, nós iremos nos preparar com estas formações. Nós teremos 33 dias de exercícios espirituais, hino ao Espírito Santo, oração do dia,
Oração da noite. Orações marianas, josefinas, todas para que nós tenhamos uma intimidade com Deus, uma intimidade com São José. Então eu peço que vocês acompanhem todas as nossas formações para que nós possamos bem se consagrar a São José. Da mesma maneira que, para nos consagrarmos a Nossa Senhora, o que é necessário? Nós nos alimentarmos dos sacramentos. Quem é consagrado a Nossa Senhora pode e deve se consagrar a São José, mas não é obrigado. Eu ainda não sou consagrado a Nossa Senhora. Pode se consagrar a São José? Pode e deve. Sou consagrado? Pode e deve. Agora, precisamos nos alimentar dos sacramentos. Se ainda não estamos alimentados com os sacramentos, então nós vamos participar destas formações. Porque um dia nós iremos sair do pecado e iremos nos consagrar a São José. Aqui no Instituto temos vários testemunhos de pessoas que não podiam se consagrar a Nossa Senhora, mas ficaram firmes. Ficaram vindo, ficaram sendo formadas, não abandonaram e foram até o final, não se consagraram, foi mais um ano, não se consagraram, mas depois conseguiram estruturar a sua vida de maneira a receber os sacramentos e um dia deu certo, essas pessoas se consagraram. Então, não desista, siga firme. É um sinal de crescimento na graça de Deus. Se Deus lhe der a graça de ser consagrado a Nossa Senhora, se consagre a São José, para que você tenha este centro da salvação, Jesus, Maria e José, muito firmes para a sua salvação. Vocês sabem que, especialmente o consagrado mariano, ele tem uma intimidade com o Imaculado Coração de Maria. E como era o coração de Maria? Era totalmente amante de Deus. Amava Deus sobre todas as coisas. Obediente. E também no coração de Maria tinha um grande amor a São José. Não é verdade? Então nós também temos este grande amor, assim como Nossa Senhora, este grande amor a São José. Isto é natural. Então nós vamos pedir agora, nesta oração que o Papa Francisco fez para São José, que esta oração, ela veio de uma carta chamada Patris Corde, Coração de Pai. E nesta oração, eu quero pedir pela sua vida. Eu quero pedir que São José e Nossa Senhora lhe abençoe, lhe proteja, interceda por você, interceda pela sua família. Você com fé. Salve, guardião do reino. Salve, guardião do reino. Esposo da Virgem Maria. E esposo da Virgem Maria. A vós Deus confiou o seu Filho. A vós Deus confiou o seu Filho. Em vós Maria depositou a sua confiança. Em vós Maria depositou a sua confiança. Convosco Cristo tornou-se homem. Convosco Cristo tornou-se homem. Ó bem-aventurado José, Ó bem-aventurado José, mostrai-vos, Pai, mostrai-nos, Pai, também para nós, também para nós, e guiai-nos no caminho da vida. e guiai-nos no caminho da vida. Alcançai-nos a graça, Alcançai-nos a graça, a misericórdia e a coragem, a misericórdia e a coragem, e defendei-nos de todo mal. e defendei-nos de todo o mal. Amém. Amém. Nós queremos agradecer
a presença de todos. Eu lhe digo, perseverança neste caminho de consagração a São José. É uma grande graça de Deus. No primeiro sábado de abril, teremos a Santa Missa de consagração a São José, com a fórmula também de oração a São José. E todos vocês estão convidados a participar conosco. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.